Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da To Go, Ready to Go. Hoje a gente vai conversar com um convidado internacional e eu lembro você que, se fizer sentido esse vídeo para algum empresário, indica, envia. Lembra também de seguir o nosso canal para novos e melhores podcasts, porque cada vez a gente consegue inacreditavelmente melhorar. Só convidados de peso, convidados relevantes, e aqui a gente vai receber o nosso grande amigo Marcelo Carrasco Gimenez. Ele é empresário de um grupo muito famoso. Se você é da nossa região, você com certeza já esteve em uma ou várias empresas dele. Marcelo é do Armazém Vila do Trigo, Pizza da Vila em Penedo, Pousada Vila Luna em Penedo também, e o Zizi também aqui em Resende. Então, ele é o gestor, a quem está por trás desse grupo. E assim, parceiro, amigo de muitos anos, um cara que fomenta o turismo, fomenta a economia. E agora a gente tem o privilégio de ser nosso cliente na To Go. Então, veio hoje como convidado aqui dividir toda essa história, todo esse caminho que ele já percorreu até hoje. Com certeza um conteúdo riquíssimo. Léo falou, né? Para você lembrar de seguir o nosso canal, lembra também de ativar as notificações. E cada episódio a gente vem trazendo conteúdos que também vão fazer sentido para você. Hoje, no caso do Marcelo, a gente vai falar sobre toda a história, a trajetória. Com certeza aqui vai ter muito conteúdo rico para você que é empreendedor, empresário, ou quem está querendo montar um negócio, está querendo desenvolver, alavancar o seu negócio. Marcelo, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Cara, para mim é um orgulho. Obrigado pelo convite. Né? Com tudo o que você falou, eu já estou no mercado já há muitos anos, mas eu também nunca tinha participado de um podcast. Então, é legal. É legal. Eu acho que assim, é fundamental a gente gostar de conversar, né? De falar. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante, faz parte do meu negócio, né? Relacionamento, network. Então, eu acho que assim, o que eu puder contribuir para as pessoas que estão escutando, ouvindo, né, falando da minha história, ou falando de estratégia, inovação, a gente está aqui para poder colaborar. Beleza, obrigado. Legal. O Marcelo falou, né, que ele gosta de falar. A gente combina, às vezes, reunião, né, de estratégia. Aí, assim, a reunião é 2 horas. Vamos marcar 1 hora. Não dá. É, no mínimo, 2, 3 horas de reunião. Teve um dia que ele veio aqui passar para avisar que ele queria desmarcar a reunião. Ele ficou 2 horas, ele saiu 2 horas depois, ele chegou lá. Ué, mas você não ia desmarcar? Mas a gente começou a conversar, falando um monte de coisa. Aí já começamos a desenvolver estratégia, ideia. E é legal, né? Porque eu acho que o Marcelo tem muito disso, né? E quem já frequenta os restaurantes ou já frequentou, ele é aquele que tá no salão, que senta na mesa, que conversa, que olha no olho, que sempre tem uma história para contar, né? E a gente que é empresário, né? Entende o quão isso é fundamental, né? Principalmente nesse ramo, né? Ramo de gastronomia. E aí depois até eu queria que o Marcelo falasse um pouco mais. Ele fez aí umas observações sobre a história da hotelaria, do restaurante, né? Como é que é o nome? Restauro. Ele vai contar isso pra gente. Mas eu acho que é isso. E aqui a ideia é a gente ter esse ambiente tranquilo, falando igual a gente tá nas reuniões, e conversando, e falando o que a gente vive no dia a dia. Um bom bate-papo. Um bom bate-papo. Melhor coisa que tem. Tranquilo. Posso começar com uma pergunta? Porque eu acho que todo bate-papo tem aquele questionamento, né? Cara, eu sempre tive essa curiosidade. Você falou de estratégia e você é um cara que não fica atrás do balcão, né? Como a Yara acabou de comentar. Como é que é a sua visão dentro de um dia acontecendo? Vamos pegar um dia quente, sei lá, um sábado à noite, o Zizi lotado. Como é que é você ali? Como é que você percebe o que precisa ser feito? Que tipo de ação você tem previamente com a sua equipe? O que você espera da sua equipe e o que você já sabe que precisa antecipar? Como é que é o Marcelo num dia típico de panela quente, de movimento? Por exemplo, agora, Páscoa, né? Vamos dizer, domingo de Páscoa, o almoço de domingo, uma sexta-feira à noite. Eu acho que assim, o que permitiu, primeiro, que como são vários negócios, e eu estou aqui na região hoje há 23 anos, é lógico que a gente aprendeu com erros, a gente aprendeu
o funcionamento e aquilo que precisa estar preparado, aquilo que você precisa ter disponível para o melhor atendimento. Acho que a primeira coisa é a equipe. Então, eu acho que uma equipe, na verdade, quando a gente forma a equipe, é a primeira coisa. Né? É o que a gente vai ter, que é quem vai estar junto com você. Eu falo hoje que eu não vendo pizza, eu não vendo comida, eu não vendo hospedagem, eu não vendo pão. Eu gerencio pessoas. Acho que o nosso negócio hoje é gerir pessoas. Então, esse é o principal. Num sábado à noite, por exemplo, primeira coisa, hoje o Zizi, né? Hoje eu tenho um número de reservas que já me dá uma noção daquilo que eu vou ter de fluxo. A gente sempre tem um briefing. Lá tem muito reserva, né? Trabalha tem muito muita por reserva. Eu falo que qualquer negócio é no início que você dá o norte dele. Então... Você vai direcionando o público ali do como funciona, do funcionamento da casa. A pizzaria a gente nunca fez isso. Mas quando a gente... Aí você já criou uma outra cultura, né? No Zizi a gente criou a cultura logo que a gente abriu, que era bom reservar. Porque se você reservasse, você garantia um lugar numa casa que estava com um fluxo de movimento grande no começo. Então isso para nós foi importante. Então criou essa forma de trabalhar com o cliente. Então hoje, basicamente o cliente entra em contato com o celular do Zizi. Alguns que já são clientes mais próximos, o cara fala, Marcelo, será que você consegue uma reserva? Eu já vejo. Então aí a gente faz um briefing com a equipe. Uma outra questão, quando você tem um grupo fechado, a gente fala, quer um cardápio fechado? Porque facilita para mim o trabalho da cozinha. A gente então, fez isso até, né? A gente já fez dessa forma. Então, isso também orienta de que forma vai estar. Porque o resto é uma loteria que a gente não sabe. Por quê? Porque eu trabalho com pizza e com uma comida à la carte que sai da cozinha. Por mais que você prepare, de repente você chega numa noite que você fala, hoje eu quero direcionar para pizza. De repente só sai da cozinha. E às vezes você tá lá, você fecha outro dia eu fechei um evento que era só pizza, um rodízio. Falei, beleza, o resto pode trabalhar com a cozinha. Não, parece que o cara vê a pizza, aí foi todo mundo para pedir pizza. Então, assim, olha, que legal. É uma coisa que você tem essa... E eu sempre digo, quanto mais cheio tá, mais cheio fica. Então, a casa, quanto maior tá o fluxo, quem passa na porta... É ali que eu vou, né? É ali que eu vou. Se você chega ali no espaço casa, com mais de uma opção de comer, uma tá cheia e a outra não tá... Você vai na cheia. Você prefere esperar, isso é até fisiológico, né? Tem livro que fala sobre isso, né? Você prefere esperar a fila maior do que a fila menor. Independente se a fila menor te atende melhor, mais rápido e tal. Até porque também, né? A validação social, né, cara? Além de tudo, a tendência de você imaginar que aquilo que tá mais cheio tem a tendência a ser melhor. Tem uma tendência de ser melhor. Você ter uma qualidade melhor, ou às vezes entregar o melhor é maior, né? Porque tá todo mundo querendo. E aí aquela história de você conseguir entender o cliente que tá chegando. Porque de repente tem um cliente que chega ali que você percebe que ele tá disposto a esperar. Mas às vezes é um cliente teu que você vê que o cara fala, eu preciso comer rápido. A gente orienta, vai no outro restaurante, a comida é boa, vai ali. Quer dizer, dentro daquilo que você percebe se vai liberar a mesa ou não vai, porque essa é uma questão típica, né? O cara chega e fala assim, quanto tempo para sentar? Caramba, eu não tenho essa bola de cristal. Não tem. Peraí que tem gente ali, né? dá licença. Nesse mundo tão rápido, e a pior coisa que tem é você... falar de algo que você não vai conseguir atender. Então é melhor você superar a expectativa e falar, olha, vai gastar meia hora e em 15 minutos você coloca o cara para sentar. Mas não fala 15, gol, né? Se você demora 20, acabou. Você já e aí o que você falou, né? Às vezes, olha, vai ali, tem uma comida boa, o cara vai ter a opção de escolha. Bom, é a minha expectativa de que ele não vai ter tempo, não vai me atender com o tempo que eu preciso. Quero esperar? A expectativa dele já vai estar lá embaixo. Vai demorar. Agora, se ele... E tem uma outra coisa, na realidade, é você entender o que está acontecendo no restaurante, porque acontece, e isso já aconteceu, do cara falando, não, não vou esperar, vou embora. Só que, na verdade, até ele chegar em outro restaurante, pedir... E o que acontece? A cozinha tem um tempo, um fluxo que a gente já conhece. Assim, a gente espera que, no máximo, em 30 minutos, com casa cheia, o cara coma. Então, assim, é algo que a gente batalha para reduzir. Então, muitas vezes, você tem um restaurante cheio, mas que todo mundo já comeu. E aí, se o cara entrar, ele vai comer super rápido. Entendi. Então, o tempo, às vezes, é só o dia de liberar a mesa mesmo. Essa questão é você estar ali
entendendo o fluxo da sua casa, indo na cozinha, eu tô ali na boqueta, eu fico muito ali na boqueta porque é o centro onde entra o pedido, eu vejo como é que tá a cozinha e eu vejo ali como é que tá o salão. Então é um lugar crítico para... Então, muitas vezes pra eu falo... como é que tá a vibe da casa. Como é que tá a vibe, o que vai demorar, porque o garçom, ele luta pelo cliente dele. Porque ele acha que o cliente é dele. Então ele chega lá, ele fala assim, esse pedido precisa sair logo. Eu falo, calma, já vai sair. Só que se eu deixar ele conversar com o chefe de cozinha, com o cara que está soltando o prato, vai perder mais tempo. Então, vai dar confusão, às vezes, conflito. Em esses dias de movimento, eu estou no meio. Fala o que você quer. Tá bom. Daqui a pouco eu vejo, eu te falo. Você precisa de algum pedido diferente? Passa aqui para mim, deixa que eu vou trabalhar. Então você funciona ali como um meio de campo entre o salão e a cozinha, porque se eu deixar, a comunicação é a parte mais importante. E a gente sabe que não é o que eu falo, é o que você entende. Exato. Então você imagina um garçom para passar uma informação para a cozinha, para o chefe que vai passar para o cozinheiro, faz assim. O cara já tá na pressão dele, o outro tá na outra pressão, e você e às vezes o garçom quer atender o cliente dele ali, e quer puxar a sardinha. Então, isso é o ponto crítico. Na pizzaria, a mesma história. É eu ficar do lado da saída da pizza. É quase um gestor de operação, história. Né, cara? A logística atua, né? Ali a gente não tem uma pessoa direto. Na verdade, ali eu falo, sou eu. Mas eu tô ali no momento crítico, num dia de maior movimento, né? A gente tá, querendo ou não, no armazém, porque eu falo assim, toda essa minha história, ela tem algo ligado à minha sócia, minha esposa, né, a Mayla, que é com quem eu montei todos os negócios, desde o primeiro que eu montei em Minas, ela trabalha comigo. Então, assim, a gente tem uma sintonia muito grande. Onde eu trabalho não é a parte que ela trabalha, a parte que ela trabalha não sou eu. Vocês são bem complementares. São, né? Então, isso é bacana. As minhas filhas brincavam que quando a gente estava na pizzaria, que foi o nosso primeiro negócio de gastronomia, era bacana porque eu estava numa mesa tomando um vinho com um cliente e a Mayla estava numa outra mesa conversando com outro cliente. De repente eu levantava para ir numa outra mesa, parecia que era aquela sincronia. A Mayla levantava para ir para outra. Então quem olhava... E o gerente, o garçom, o Joe, por exemplo, que trabalha comigo na pizzaria, que está comigo há muito tempo, ele entende isso tão bem, no Zizi também os garçons entendem, que a hora que chega um cliente que sabe que quer falar comigo, quer falar com a Mayla, quer conversar, ele vem e já fala assim, Marcelo, chegou. Mesa 6, tá? O Léo tá lá na mesa 6, a Yara tá na mesa 5. Se você puder, dá uma passadinha, sabe assim? Eles lutam pelo cliente dele e eles sabem como isso faz bem. Então, isso é um pouco aquilo que você falava de identificar nas casas essa característica. No armazém, o Jonathan do atendimento, ele fala, mesmo, tem uma cliente, ele quer um produto assim, você quer falar com ela, você quer que eu fale? Então, isso é uma coisa muito importante, que é a personalização desse atendimento. É lógico que a gente tem um padrão, mas o padrão é personalizar o atendimento do Léo, da Yara, ou seja, eu consegui falar, de que forma? A Yara chega lá na pizzaria, ela já gosta do crostini, mas ela não gosta do molho de tomate frio. Eu tenho um cliente que não gosta, ele prefere o tomate quentinho. Ele já sabe, a hora que o cliente chega, ele já pega, já manda lá e esquenta para mim. Ou dá uma esquentada. Então, isso é reconhecer o cliente. E olha, isso faz toda a diferença para a escolha das pessoas hoje, né? Assim, a gente fala muito que você apresentar um produto de qualidade é o básico. É claro que não é o que sempre acontece. E aí esse é o ponto que eu queria voltar até depois, né? Falar dessa excelência em todos os negócios. Porque você está falando de atendimento, né? É claro, pessoas, é o que você falou. O diferencial é o cara chegar lá, o molho dele é o molho quentinho, o outro gosta de... Você me contou uma vez o caso, o cara gosta de uma cerveja que só tem lá, já chega, já abre a cerveja dele, já vai entregar e tal. E isso faz toda a diferença, né? O que a gente fala sobre a experiência. As pessoas hoje querem chegar no lugar, se sentirem valorizadas, reconhecidas, né? Mas eu queria voltar nesse assunto, Marcelo, depois não, talvez agora, da excelência na qualidade dos produtos, né? Já foi assunto nosso aqui, né? De podcast anteriormente, né? A gente sabe que, ainda mais no seu negócio, são 3 negócios de alimentação.
E a gente já teve experiência com alimentação, né, Léo? A gente já foi sócio na empresa de comida. E a gente sabe o quanto é difícil você manter um padrão de qualidade, manter os fornecedores ali, mantendo o mesmo padrão de qualidade, entregando no prazo, etc. E, assim, A equipe fazer o mise en place, fazer aquela coisa toda certinha. Seguir o padrão de qualidade e tudo, né? E lá, assim, você trabalha com produtos de altíssima qualidade. Eu sou cliente das 3 empresas e nunca tive uma experiência negativa com qualidade de produto, nunca. E vou te falar, foi um dos poucos lugares que eu já consumi aqui na região que aconteceu isso, de ser uma unanimidade, né? A gente sabe que você trabalha com produtos extremamente frescos e produtos ali perecíveis, né? Então isso também eu acho que é mais um desafio. Eu acho que além do que o Léo puxou, né? Dessa questão da gestão do dia a dia, como é que... E aí eu queria também que, emendando isso, né? Dessa qualidade, manter esse padrão de qualidade, esse padrão de excelência, trazer um pouco também da história, né? Porque são 3 negócios bem ligados à tradição italiana, né? E por que essa escolha e como manter esse padrão elevadíssimo de qualidade, que mantém hoje, na minha visão, você num patamar totalmente diferente dos outros negócios de gastronomia aqui da cidade. Posso fazer um complemento? Você entende que os negócios são uma empresa familiar, uma vez que é você e Maila? Você pega pousada e pizzaria hoje, sou eu e a Maila. O Armazém Vila do Trigo, a gente... hoje, a sociedade é eu e a Maila, temos 60% e 40% a irmã da Maila com meu cunhado, que é a Cristiana e o Ariosto. Então, a Cristiana foi a grande responsável por toda a decoração, tanto do armazém, todo esse desenho que você vê, é da irmã da Maila. O Ariosto, ele já foi executivo de grandes empresas, hoje também trabalha numa área grande, então ele tem toda uma cultura e conhecimento de administração, de gestão, de negócio, de pessoas. Então, essa é o início, como é que funcionam nossos negócios. Eu acho que quando a gente fala de qualidade, do que a gente tem, tudo isso se deve ao planejamento. O que eu fui aprendendo com o tempo, mesmo a pizzaria, o primeiro negócio, a gente sabe que a gente abre... Né? Se você for pensar, moda, né? Você fala, como é que a gente abriu, né? E a cada novo negócio, o frio na barriga aumenta, né? A ansiedade também. Por quê? Porque você se preocupa, porque você passa a entender, você passa a conhecer. Então, a gente gasta tempo elaborando o restaurante, por exemplo, qualquer restaurante, ele começa baseado no cardápio. Por quê? Porque o cardápio vai me dizer... qual é o equipamento eu preciso da cozinha, quais são os fornecedores, qual é a minha ficha técnica, qual é o custo que eu vou ter do meu prato. Por quê? Porque eu vou ver a gramatura, eu vou falar, esse é o prato que eu quero servir. Então, no Zizi, a gente sempre se preocupou em ter uma comida saborosa, a pizza, uma pizza boa, no armazém, produtos de longa fermentação, boa farinha, bons fornecedores. Isso tem um preço mais alto? Tem. Mas para isso eu trabalho a ficha técnica para definir qual é o preço que eu vou vender. O que não muda é você, na primeira gripe, né, no primeiro resfriado, falar, vou mudar o fornecedor para baixar meu custo, ou eu vou mudar minha proposta. Eu vou vender agora pão recheado com salsicha. Não dá. Se você não estudou, se você não planejou, se você não acredita no produto que você tem, se você não tem persistência, né? Se você não trabalha para saber o que aquele cliente está buscando, eu acho que daí você... né? Você se posiciona ali, né? Eu acho muito legal, né? Conhecendo o produto que o Marcelo falou, qual que é o entendimento? Você se posicionar para ter essa excelência tem um custo. Né? E para manter isso, você tem que manter esse custo, e eu achei isso fantástico. A gente vê muitos cases, né? Não tá vendendo. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar o fornecedor para reduzir meu custo e baixar meu preço de venda para tentar ganhar no volume. Aí você... Aí joga fora a estratégia. E seu posicionamento. Você se posicionou de uma forma, seu produto é premium, e aí, do nada, você trocou a farinha. Vai acabar o que você tinha com o seu produto, né? Mas uma das perguntas que a gente sempre se fazia é o seguinte, esse produto vai vender? Eu tenho público para isso?
Isso é uma coisa que, se você me falar, eu não fiz pesquisa. É uma coisa que eu acho que a gente... Existe hoje ferramenta para você fazer pesquisa no mercado e entender se esse produto é adequado. Hoje, né, vamos falar, é o nosso feeling, a gente tem uma cultura. Eu acho que isso também é algo que importa muito. A gente tem uma cultura de ter morado em São Paulo, a Mayla morou fora, a gente conhece pessoas, então, no final, você também tem uma retaguarda de parte da nossa história, de entender, né, faz parte da nossa história. Como é que eu vou vender uma boa pizza se eu não comi? Isso é a melhor pizza? Esse é o melhor prato? Eu conheço o mercado que existe. Eu ouvi, quando a gente foi abrir o Zizi, de que ali nada tinha dado certo. E o nada dado demais, certo, né? Para mim, era um erro na proposta. A gente acreditou desde o começo, a gente abriu na pandemia. A gente abriu 1º de dezembro de 2020. Então, hoje, eu falo assim, é bacana quando a gente vê números, né? Eu te falo hoje, por exemplo, um número que como é bacana. O restaurante hoje tem 80 e poucos lugares. É lógico que quando a gente considera lugar, você não vai considerar uma mesa de 6, vão sentar 6, às vezes 64, 5, né? É como taxa de ocupação de quarto de hotel. Mas, por exemplo, você quer saber um número? No primeiro ano, em dezembro de 2020, a nossa média de pessoas atendidas por dia aberto no Zizi era 60. Em 2021... Quais dias? De terça a domingo. Sempre foi assim? Não, a gente primeiro... Não. Sempre abriu esses dias? Sempre abriu de terça a domingo. A questão é que eu não trabalhava almoço. Eu não trabalhava almoço de sábado. Eu só trabalhava almoço de domingo. Aí eu acrescentei o almoço de sábado. Aí eu tinha uma média de 60 pessoas por dia no restaurante. Média, em dezembro de 2020. De janeiro de 2021 a dezembro de 2021, isso mudou para 62. De dezembro, de janeiro de 22, nós já pulamos, acho que para 65, 66. Hoje, se eu pegar março, quer dizer, de janeiro a março deste ano, nós já estamos em 72. Caraca. Cara, 72, média de pessoas atendidas por dia. Se são 84, é uma taxa de 88, ocupação. você tem, né? Hoje a gente acrescentou um pouco mais, mas eu digo assim, é lindo você ter um fluxo desse. Eu estou falando de terça a domingo. É o resultado, é o número de pessoas, é o faturamento. Então, assim, é um número hoje, né? É como o número de pizzas, né? Hoje nós já atendemos 60 mil pessoas no Zizi, desde o dia que a gente abriu. Caraca. Cara, que legal. Metade da população de Resende. Se você pegar hoje a Pizza da Vila, hoje nós atendemos, lógico, ela é a casa mais antiga, a gente abriu em 2007. Né? Lá eu só funciona de quarta a domingo, são só 5 períodos, mas lá nós já atendemos 287 mil pessoas. Nós já vendemos 160 mil pizzas. Caraca, que coisa. Você imagina a hora que você fala assim, eu vendi já 160 mil pizzas. É muita coisa, né? Você pega o Armazém Vila do Trigo. A gente já vendeu só de pão de calabresa, do dia que a gente abriu, nós vendemos 21 mil pães de calabresa. Pode colocar que 1000 aí foram meus, cara. Aquele pão de calabresa. Você percebe que isso é legal você ter os dados até para você acompanhar se você evolui ou não. E aí eu queria observar 2 pontos aí. O primeiro, voltando lá atrás do que você falou, né? A gente não faz uma pesquisa e tudo mais. Aí o que eu falei sobre posicionamento, né? E é muito do que a gente vem falando. Na verdade, isso é posicionamento e branding, né? Por quê? Você tem que fazer pesquisa de mercado? Claro, sempre que você puder, você faz. Mas o que eu falo, foi o que eu falei no começo, e aí, gente, aqui a gente não tá pra puxar saco nem de ninguém, mas identificar um posicionamento. Aí entra o que eu te falo sempre. Quando você, que já tem toda essa trajetória, e como eu falei, eu sou cliente dos 3, eu sei que qualquer coisa que você colocar vai ser de qualidade. Então,
a sua pesquisa, ela passa a ter menos importância porque você já construiu um posicionamento onde, Yara, eu fiz pastel de banana. Pô, será que é bom? Não sei o que. Pô, se o Marcelo fez, se ele colocou para vender, eu sei que é um produto de qualidade. Esse posicionamento, eu acho que é um posicionamento que é o desejo de muitos empresários, muitos empreendedores. A maioria não está disposto a pagar o preço para chegar, porque com certeza você não começou ontem e não foi fácil chegar nesse nível que você chegou hoje. Então, acho que isso é essa construção de trabalhar bem os fornecedores, acreditar no produto. Mas, pô, nada funcionou lá. Não, mas eu sei que eu tenho um bom produto, eu sei que eu tenho equipe, então eu vou abrir um negócio lá, vou abrir na pandemia. Achei isso loucura, abriu na pandemia. Cara, isso é legal demais, né? Mas eu acho que uma coisa que é importante, eu acho que assim, no planejamento você tem que saber que o dia que você abrir a porta, quanto tempo você tem para trabalhar. Pelo menos em todos eles a gente fez uma expectativa de fraca, média e alta, né? Vamos dizer, uma que não era a melhor expectativa, desejável, mas a gente tinha. Por quê? Porque se tivesse só o movimento fraco no início, qual era o mínimo de pizza que eu ia vender para poder manter? Eu tinha essa condição, eu ia conseguir aguentar. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Porque às vezes a gente vê pessoas que montam uma boa proposta, mas o cara não planejou. Ele abriu, se ele não conseguiu por diversas razões, não porque o produto era ruim, mas porque ele abriu na data errada, porque o local errado, se ele não tem o mínimo de pulmão para aguentar, a gente fica chateado. E aí você passa naquela história quando você tem um tempo de história, de cancha, né? Você passa, às vezes, na frente de um negócio e fala assim, quanto tempo eu dou para esse negócio ficar aberto? Eu acho que ele não vai aguentar, né? E aí você fala, o lugar é bom, de repente a proposta que o cara fez, não sei, né? Às vezes a gente passa sempre, como empreendedor, a gente vai nos negócios dos outros, a gente senta num restaurante com a Mayla, de repente se a gente vê um garçom que não tá indo na mesa atender, a Mayla chama e fala assim, vai ali. Sabe, tipo assim, você se sente como dono, fala, dá uma olhadinha ali, vai ali, né? É a vontade de entender como isso funciona. E quando você falou muito do tempo de cozinha, que você queria saber, de tempo de entrega de prato, isso também é uma estratégia que a equipe tem que conversar. Porque se você está com a casa no início da noite com pouca gente, não adianta você apressar o prato. Não adianta. Porque o cara vai comer e vai sair rápido. O cara quer tomar... Mas isso também é um pouco a fotografia do cliente. Eu digo assim, o garçom tem que ser treinado. Lógico que por mais que você treine, eu digo que é muito mais a pessoa, ou ele tem aquela característica ou não, mas ele tem que ter um jogo de cintura de entender de que aquele cliente, ele está ali para curtir a noite. Então não acelera o prato dele. Às vezes você vê um casal, uma família, que o cara nem conversa, senta de lado. Aí você fala, meu amigo, acelera o prato. Acelera, né? Então... Rápido, né? É curioso. E aí é aquela questão que você falou de pessoas. Você gere pessoas numa comunhão. O que é a mesa, né, Marcelo? A mesa é comunhão. Desde o tempo de Cristo, cara. Então as pessoas sentam à mesa, elas sentam à mesa para ter uma experiência à mesa. Você toma café da manhã com a sua família, almoça com a sua família, janta com a sua família. Quem consegue ter essa experiência consegue ter uma conectividade maior. Aí entra um detalhe. Você trabalha com restaurante, você trabalha com essa experiência à mesa, na sua grande maioria em momentos especiais. Então a formação que você tem, não é formação, porque você tem pessoas já com soft skills e tal, mas o treinamento, a capacidade, a orientação que você tem que dar para os seus, identificar essa questão que você falou, do cara sentar do lado, do cara sentar na frente, do cara que é o primeiro encontro e tal, eu queria dividir contigo eu queria, na verdade, entender como é que você forjou essa cultura, você e Maia, dentro de todas as suas casas. E aí, só fazer um parêntese, que a gente está aqui falando do Marcelo, eu falei que era internacional, porque é chileno, né? Eu descobri hoje. E, o Marcelo já tem uma história de
administração pela GV, ele é zootecnista, administração rural pela GV, MBA em gestão empresarial, Empreteco, né? Porra, o Sebrae é ouro nesse ponto. E, cara, todos essas ajudas, esses auxílios, eles mostram ali uma necessidade, uma visão de dados, porque sem dados a gente só tem opinião, e você consegue dar direção e vai ao encontro do planejamento. Mas, acima de tudo, a cultura é algo que a gente não aprende nessas escolas. E a cultura é algo que, quando você faz uma comunhão à mesa, cara, isso é fundamental. Então, eu queria muito saber e entender. Depois eu vou falar sobre a questão do início do cardápio, mas eu queria muito entender como é que você forjou essa cultura em todos os locais. Como a Yara falou, também frequento todos os locais. É maravilhoso em todo lugar que eu vou. Como é que vocês conseguiram construir isso, cara? Deixa eu só fazer um complemento rápido aqui, que o Léo falou sobre dados, né? E o Marcelo, vocês podem perceber que depois que ele trouxe o computador, ele falou da quantidade de pizzas que ele já vendeu até hoje, da quantidade de clientes atendidos. Isso é fundamental, que o Léo falou, para o planejamento, né? Saber números. Mas, gente, uma dificuldade que a gente, como agência de marketing, passa é de clientes que não fazem a menor ideia de quantos produtos eles já venderam, de quantos clientes ele tem. E aí, a gente que monta estratégia, né? Que desenvolve a estratégia, por exemplo... A gente fica na opinião, né? Então tá. Eu preciso fazer uma campanha. O Marcelo falou que para minha casa tem espaço para 86 lugares no dia. Então eu preciso fazer uma campanha direcionada para esses 86 lugares. Qual é a capacidade que você tem numa quarta-feira? Ah, beleza, eu já tenho tantas reservas, consigo fazer tantas. Né? Quantas pizzas já vendeu até hoje? Ou quantos clientes já atendeu? Qual é o seu cadastro de clientes? Se você não tem esses dados, a gente vai tentar, com o tempo, descobrir isso para você. É mais difícil, né? É mais difícil. Mais custoso. É isso que eu ia falar agora. Se você já tem esses dados, a gente trabalha em cima dos dados e alavanca o seu negócio. Agora, se você não tem, você vai gastar tempo e dinheiro para descobrir quais são esses dados, porque os dados são fundamentais. Senão fica no achismo. Ah, Yara, eu quero aumentar meu faturamento. Tá bom. Você tem mais capacidade produtiva? Não. Então, como é que você quer aumentar o faturamento? Você vai mexer no ticket? Não. Então, como é que a gente vai te ajudar, né? Então, dado é fundamental para você saber onde você está, onde você quer chegar e o que você já passou para construir aquilo. Então, parabéns por ter esse dever de casa todo bem feito e que fique um exemplo para todo empresário, empreendedor, né, ter isso. Às vezes a gente pergunta. Preciso colocar no seu site quantos clientes você atendeu. Não faço a menor ideia. Bota aí uns... Você sabe que no armazém é um número que de repente falta, porque na realidade são tickets ali, né? Não é um atendimento diferente. Mas eu falo assim, é a função de cada um dentro do negócio. Então, a Mayla cuida de números, né? Então, assim, a gente desde o começo, né, na hora de fechar a conta, quantos números, porque eu tenho que guardar esse número hoje. É um número tão importante que quando eu te falei do número de pizzas vendidas, é tão engraçado que eu te falo que o número de clientes atendidos hoje na pizzaria vai dar mais ou menos 60%. Aliás, o número de pizzas vendidas vai ser mais ou menos 60% dos clientes atendidos. Então, quando a gente vai fazer algum evento para a empresa, tudo bem, eu vou fazer um esquema de rodízio. Eu sei que, na média, vai sair meia pizza por cliente. Tá ali, eu estou te falando de número de 15 anos. Não estou te falando não do mente, número... né? No número tá ali, né? Ele varia um pouco, média, né? Varia um pouquinho, mas Isso ajuda muito quando você vai fazer a aquisição de insumo, né, Marcelo? Aí você consegue ter, você prefere sobrar do que faltar? Eu mudei um pouco essa minha opinião, né? Por exemplo, no armazém, eu recebi uma consultoria de um cara que foi fantástico. Quando a gente fala do Pareto, né? Os 20% que vende 80%, a gente tem esse número dentro do armazém, que é a questão de quais são, de todos os itens que eu vendo, qual é o que mais me gera os 20, 80 do Pareto. Quando eu mostrei para ele, ele falou para mim, você tem esses produtos do horário que você abre a casa até o horário que você fecha? Eu falava assim,
Não, porque às vezes quando acabava um produto, a gente fala, bom, beleza, porque eu termino a noite, Acabou, de repente, pipoca, ele né? falou, aí que tá o erro. Ele falou, na área de panificação, porque era o meu pensamento, né, de restaurante, sempre assim, eu não perco, porque na realidade no restaurante eu tenho pré-preparo, mas eu não tenho, é pouca coisa que eu vou ter que jogar fora. Mas no caso da panificação, ele está pronto. O que eu faço com o pão que, né, eu vendo só produtos frescos. E aí eu falava para ele, não, a gente estava pensando, de repente tinha algum produto que a gente não estava preocupado. Ele falou, não, se ele é o cara que te dá 80% de faturamento, ele tem que estar do início ao fim. Que ele, Sempre se tem sobrar, que estar ali, né? nesse, não é todos os produtos. Por quê? Essa balança. Porque se você vai no armazém, você vai chegar lá, o armazém fecha às 7. Se você não encontrar lá o pão de calabresa ou o croissant, pode ter o que tiver. O pão integral. Pode ter o pão com chocolate. Mas, cara, ele não está no meu grupo que mais vende. E você vai lá para aquele que mais vende. Para esse é que você vai gastar seu tempo. E você tem que ter certeza que Não. vai ter sempre lá no. E eu já peguei situações em que, porra, meu irmão, saía a fornada, era briga de faca na porta da porta. Vai acabar, vai acabar. Então, assim, então eu acho que assim, você tem que ter no restaurante tudo. A gente tem um comunicado no Zizi, quando começa a noite, num domingo, que é o último dia, a sobremesa, por exemplo, é um produto que a gente elabora. Eu tenho lá a Carolina, eu tenho algumas sobremesas que não é uma coisa que você monta na hora, ela tem que ter sido pré-preparada. Um pré-risoto, mesmo a massa que vem do armazém. Então, esses eu não quero que falte. Então, muitas vezes a gente, quando chega no domingo, a cozinha me avisa e fala assim, olha, eu só tenho mais 5 Carolinas. Então, a gente, né, para mim, eu tenho que começar à noite, o chefe de cozinha tem que fazer um brief e falar, olha, galera, hoje nós estamos com um problema, o fornecedor falhou, mas a equipe tem que saber. Porque a pior coisa é você pegar o cardápio e falar assim, deixa eu ver. Não. Você tem que saber a informação. Isso é muito legal. E aí a gente mudou a política do vinho. A gente saiu de ter carta de vinho para ter um vinho que você vai lá e vê. Escolhe, porque se faltar um, não tem problema. Alinhou a expectativa, né? E eu tenho uma variedade muito maior do que eu tenho nos restaurantes. Tem muito mais vinho. Porque você gosta de o rótulo. Então, a gente aprende. Cada casa que a gente abre, cada negócio, e você também entende disso, a cada negócio, a gente tenta minimizar os erros que a gente teve em outros. Eu já tive restaurante japonês, né? Eu já tive loja de equipamento de ordenha, né? A gente trabalha com catering nas empresas, eu trabalho com, né, fazendo almoço na fábrica. O primeiro casamento que eu fiz foi para um amigo que falou assim, você faz casamento? Não, eu nunca fiz. Mas, tudo bem. Vamos lá fazer. Então, eu acho que o desafio é algo que mexe com o empreendedor. Acho que empreender é se desafiar. Mas muito mais que se desafiar é trabalhar numa sociedade, é manter um relacionamento, é ter um corporativismo, né, com outros empreendedores, é dividir a minha dúvida e, principalmente, aquilo que eu tenho como sucesso. Se você quiser saber, eu vou te contar. Não tem segredo. O segredo não está no meu fornecedor de catupiry, de queijo, conseguir um presunto Parma num preço melhor. Cara, pode pegar. O sucesso é no conjunto. É o conjunto da sua cultura, proposta. Né? Então, a percepção do time reflete isso que... E é uma questão curiosa. Você falou, eu posso abrir uma casa de massas agora. Você vai me dar todos os seus fornecedores. Não tem problema nenhum. Cara, é igual a comunicação. Eu estou falando com você, você entende de uma forma. A Yara pode falar a mesma coisa com você, você vai entender de outra forma. De outra forma. A forma como se fala, como se faz, como se age, como se empreende, ela está muito dentro do que é nosso. E aí eu vou voltar naquela pergunta da cultura, porque é muito da história. O fato de... Eu brinquei aqui da internacional, mas o fato de você ter vivido 10 anos no Chile, ser chileno, você tem uma história disso. O fato de você ter ido para São Paulo, feito zootecnia, ter a construção das suas empresas com a sua esposa, ter um desenvolvimento familiar, ter a sua filha fazendo hospitalidade, que é a crista da onda do novo mercado,
que é como você faz a experiência. Então, tudo isso você leva na sua retaguarda e você se comunica de uma maneira que é única, que é sua. Não adianta eu chegar e pegar todos os seus fornecedores, abrir uma casa de massa, falar que agora é Zozô. Eu acho que essa história ela é válida com tudo aquilo que se agrega à sua história e aquilo que você busca de informação e aprende. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei do Chile, né? São Paulo primeiro, fiz faculdade, meu pai veio a trabalho, eu fiz colégio Rio Branco, e daí eu entrei na Unesp, em Botucatu. Trabalhei 1 ano em banco. Quando eu não entrei na faculdade, meu pai disse, o que você vai fazer? Eu falei, cursinho. Eu falei, não, cursinho eu já te paguei, agora vai trabalhar. Então eu trabalhei em banco. E daí eu fui fazer Unesp, Botucatu, zootecnia. Eu queria trabalhar com gado de corte, e o meu professor falou assim, bom, eu gostava de nutrição de ruminante. Ele falou, vai trabalhar com gado de leite. Eu fiz estágio na Castrolanda, que é a fundação ABC no Paraná, que fazia os melhores leites lá. Então, assim, trabalhei, fiz. E quando me formei, meu primeiro emprego foi para um francês, presidente da AGF Brasil Seguros, e foi presidente do Banco Francês e Brasileiro. Eu fui gerir a fazenda dele, recém-formado. Quando você fala de cultura, né? Por mais que eu tivesse, né, alguma cultura de ter morado em São Paulo, a minha cultura de gastronomia começou lá. Porque a mulher dele cozinhava, a dona Monete. Então, assim, eu recém-formado, eu comi coisas que eu não estava acostumado. Perdiz, assada, tomar bons vinhos. Então, assim, é engraçado como isso te forja de alguma forma, né? Aí, quando eu comecei a namorar com a Mayla, antes da gente casar, eu fui para Minas numa oportunidade de sair desse emprego e montar uma empresa de consultoria. A gente começou do zero. Consultoria na área de zootecnia. Na área de zootecnia. Foi lá que eu já tinha feito administração rural, na GV, uma especialização, e lá que eu fiz Empretec pelo Sebrae, porque a gente é uma empresa. E aí foi quando a gente estava lá trocando figurinha, né? A gente já tinha passado por um monte de desafio, e a mãe dela tinha pousado em Penedo, onde a gente casou em 97. E daí a gente falou, vamos mudar de vida? Qualidade de vida, vamos tocar uma pousada? Falei, vamos embora. Bora, vendemos tudo. Vendi uma casa que eu tinha financiada, que no final você deve mais, né? Naquela época de Caixa Econômica. Eu cheguei em Penedo com uma saveira e com alguns reais, cruzeiros, cruzados, para tocar a empresa. Então, assim, foi daí que começou esse trabalho de hospitalidade. E muita gente que eu fiquei amigo, cliente, falava assim, meu sonho é montar uma pousada. E uma coisa que a gente sempre falava é o seguinte, ter uma pousada, trabalhar com hospitalidade, é algo que tem que estar no seu modo de viver. Sua casa vive cheia, você recebe, você gosta de receber. Se você não gosta de receber, mexer com hospitalidade vai ser só um negócio. Mas o nosso é muito mais, é um modo de vida. Daí a gente teve o Parrilha, que a gente alugou pro Serginho na época, depois eu pedi. O Parrilha foi lá, do lado da Clave do Sol. E aí, essa é uma história que dá um podcast. E aí foi quando a gente resolveu de montar uma pizzaria. Eu tenho um amigo meu que tem uma rede de pizzarias, e aí a coincidência são coisas que não existem, né? A Mayla falava, liga pro seu amigo, liga pro Edre, é um cara que, né, trabalha. Eu falei, cara, faz 10 anos que eu não falo com o cara, como é que eu vou ligar? Esse cara apareceu, me ligou, falou, chileno, tô aqui em Penedo, tô sabendo que você tem uma pousada. Eu falei, você caiu do céu, né? E aí eu pedi para esse cara uma ajuda para abrir a pizzaria. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, conhecimento. Ele falou, aí eu fui trabalhar junto com um funcionário meu, um jardineiro, que a gente fala assim, a vida é feita de pessoas, né, que trabalham, os negócios. Meu primeiro pizzaiolo até hoje é o mesmo, que é o Érico, que é um jardineiro. E o que junto com ele, também era um jardineiro. Então, meus pizzaiolos são jardineiros. Só fazendo um parênteses, o jardineiro é um cara que cuida, né? A comida é algo a ser cuidado, né? É uma experiência à mesa ali, que é até uma das formas de amor, né? Que falam, né? Que você servir aquela questão toda. E aí, então, por isso que a pizza de rúcula é uma delícia. Exatamente, né? Ou de abobrinha, né? Que não é abobrinha, é Vila Penedo. Oh,
A gente já não peça só para falar, né, um parente disso, eu sempre falava para meus garçons, você não pode falar de uma pizza de abobrinha. Você tem que falar uma pizza a Vila Penedo. O que é a Vila Penedo? É uma massa fresca, aberta na hora, com um molho de tomate fresco, que isso é um diferencial, uma leve camada de mussarela, uma abobrinha italiana ralada, refogada com alho, azeite, um salzinho temperado, uma fina camada de cebola e um parmesão por cima que quando vai pro forno gratina. Não é uma pizza de abobrinha, é outro produto. Posso fazer um parêntese? Isso aqui, pessoal, volta o vídeo, porque isso aqui é uma apresentação comercial. Mas a você gente não entrega, você não forma fala de o vender, produto, é forma você de apresenta vender, o seu produto. É uma forma de total. vender. Voltando nessa nossa história aí, a gente abriu a pizzaria, são 15 anos, e tudo que a gente aprendeu foi daquilo que a gente levou de tropeços, abrir no meio um restaurante japonês, que depois você estuda até hoje, né, cara? Estudo. Eu me mantenho. Eu agora, vou ao curso da pizza italiana, na escola italiana. E aí, quando a gente abriu o armazém, na realidade, olha como as coisas são. Quando era para abrir o armazém, na realidade, eu vim para abrir um delivery de pizza. E aí que surgiu a história da gente ir fazer um curso de massas frescas na Itália. E por isso a gente começou a resgatar a história do trisavô da Mayla, que é o italiano que trouxe os italianos para Porto Real, que tem um busto dele. Quando eu comecei a pesquisar, eu passei várias noites virado nessa história, porque ninguém falava da história dele, era um italiano que trouxe os italianos para Porto Real. Não, esse cara foi um dos maiores empreendedores da área de pastifício. O primeiro pastifício no Brasil foi dele. O que é pastifício? Pastifício é onde se produz massas, macarrão. O pastifício é pasta. Então, ele foi o primeiro pastifício no Brasil, no Brás. É o Premiato Pastifício Fratelli Sec, os irmãos Sec. Ele trouxe os irmãos da Itália. Esse cara, ele tem uma história que merece um outro podcast, mas esse cara foi presidente do Círculo Italiano. Esse cara foi um empreendedor, ele produzia 50 toneladas de macarrão no auge. Você está falando, então, que a essência de São Paulo veio do trisavô da Mayla? Veio do trisavô, juntando tudo isso. E aí... irmão, não divulga isso pra todo. E aí, na realidade, o armazém veio para coroar isso e, na realidade, esquece, nós não fizemos pizza naquele forno, e aquele forno é o forno que está no Zizi. Então, daí a gente iniciou a questão do pão e da massa, e que hoje alguns lugares já em São Paulo trabalham com isso. É tudo trigo, né? Armazém Vila do Trigo. Então, assim, isso foi uma forma, mas quando a gente começou com o pão, a gente falava, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Vamos fazer a massa fresca? Porque as pessoas não tinham essa cultura aqui de comer massa fresca, de pegar um macarrão, da gente explicar, várias histórias aconteceram. Então, eu acho que assim, a gente acreditava naquele produto. E aí vem a história da cultura nossa. Eu sempre gastei o meu dinheiro, né? Eu não guardei, eu não sou dono de apartamento, de casa, de sítio, mas eu te garanto que eu viajei e comi muito bem em muitos lugares. Então eu acho que essa cultura a gente cria fazendo isso. Se eu quero trabalhar com gastronomia, se eu quero trabalhar com restauração, como se fala, né, na Europa, que é algo que te restaura, e hospitalidade, você tem que vivenciar. Se você não vivenciar isso, se você não for... Eu, às vezes, vou para São Paulo, pessoal, vamos comer pizza? Falo, nossa, coitado do Marcelo, vai comer pizza? Eu falo, eu adoro comer pizza. Sempre tem uma sacada, sempre tem alguém fazendo, tem um atendimento, tem um detalhe, tem uma sobremesa. A gente copia, né? Essa história de criar, eu não criei a pizza já existe, né? A história da pizza está aí, né? A quantidade de pizza que eu vendi. Então, tudo isso vai te criando uma cultura. E conhecimento, bom gosto, por exemplo, o Zizi. Quando a gente montou o Zizi no projeto, que entrou minha cunhada, que ela tem excelente bom gosto. Ela falou assim, não, porque eu quero colocar isso aqui, porque eu quero colocar... Eu falava assim, não precisa. Quando você pega hoje 3 anos e a pessoa entra e fala, nossa, que diferença que fez, né? Que ambientação. Não, é maravilhoso. Não, lá é diferenciado. Então é um conjunto. Agradabilíssimo. Eu queria até puxar isso aqui, gente, para quem vai empreender ou tá empreendendo, essa última fala do Marcelo agora foi uma aula muito legal, né? Primeiro tem história,
né? Na verdade, ele não começou o negócio por causa da história. Ele descobriu a história no caminho. Então, olha só, dentro do negócio dele, que é de massa, que é de comida italiana, que tem toda essa relação, ele descobriu que na família da esposa dele, que é sócia, tinha um dos não é fundadores a palavra, mas é um dos é o precursor, pô. o precursor da comida italiana no Brasil. Outra coisa que o Marcelo sempre fala, né? Ele vende gastronomia. Ele trabalha no ramo de gastronomia e hotelaria. Então, ele passa por experiências de comer bem em vários lugares do mundo. Então, isso para ele é investimento não total. Só em experiência pessoal, mas no negócio dele. Ele só vai entender como melhorar o produto, como melhorar o serviço, como melhorar o atendimento, quando ele vivenciar coisas diferentes. Uma outra coisa que ele falou, ele foi fazer um curso na Itália, né? Quantas pessoas começam um negócio, não tem história, não tem experiência naquilo, não tem vivência, não tem nada de diferente para proporcionar para os clientes. Tá errado? Claro que não. Você pode abrir qualquer negócio a qualquer momento. Só que o que faz uma pizzaria diferente da outra? Você falou, pizza é pizza. Agora, por que a pizza do Zizi é diferente da pizza do XYZ? Né? O grande diferencial dos negócios hoje é o que está por trás, é a história do negócio, o porquê, o que aquele empresário tem para oferecer diferente, né? O que aquele empresário tem como valores e visão de mundo. Né? Eu acho isso, que eu falei que é uma aula de gestão, se as pessoas passassem a entender isso, né, elas iam entender por que eu abri uma pizzaria e deu errado. Né? Porque você abriu uma pizzaria, você montou um forno, você jogou a receita de pizza lá pro seu pizzaiolo fazer e você foi viver sua vida achando que pizzaria é só isso. E aí que você não ia precisar ser... Você não precisa ser um pizzaiolo para abrir uma pizzaria. A gente aprende com os erros. Os erros são mas fundamentais. Eu acho... O feedback de cliente, tudo. Desculpa, Marcelo, mas quanto tempo de carreira aí? 20 anos, né? Na área de hospitalidade e gastronomia, 23 que eu tô aqui na região. 23 e você foi fazer um curso na Itália, foi quando? Esse ano ou no ano passado? Não, na realidade eu me inscrevi, eu fiz já 3 cursos na escola italiana de pizzas. E a gente ia agora em abril para a Itália para fazer um curso master que foi adiado para o 2º semestre. Mas eu já fiz 3 com a mesma escola que a escola italiana. 25 anos e está investindo. Tem gente que abriu um negócio ontem e acha que não tem que se capacitar, que não tem que investir num curso, que não tem que investir no negócio. E não só na área vamos falar assim, de pizza, né? Eu tenho que estudar marketing, eu tenho que estudar administração, inovação. Eu ia complementar nesse sentido, cara. Antes de ir para a Itália, antes de tudo, você foi acolhido forjado aqui. Exato. Empretec, meu amigo. Sim. Sebrae. Sim. Totalmente. Tá aqui do lado, né? Da última vez não fechou turma. E quantas empresas estão fechando aí? Então, é uma transversal. Propõe, né? Eu acho que o Empretec é uma transversal maravilhosa que todo empresário poderia ter. Aqui são 3 empretecos. Sim, a gente fez Empretec. Sim. E agora, uma outra coisa que eu acho interessante a gente ter como visão de mundo é o seguinte. O Marcelo, ele se propõe a trazer uma experiência, a trazer algo que, você está colocando um alimento para dentro, né? Você está se alimentando daquilo, você está se restaurando com aquilo. O seu propósito é fazer essa experiência melhor possível. O propósito da To Go é transcender os negócios das pessoas para que acolham e alcancem o maior e melhor público possível. Entretanto, está tudo bem alguém só querer vender uma massa com uma calabresa no meio. Claro. E tá tudo certo. Só que tem gente que vai comer. Não, e tem mercado para todo mundo. Só que eu acho que não tá tudo bem a partir do momento que o cara fez isso, ele colocou lá uma massa, uma calabresa e quebrou em um ano, e aí fala assim, mas é porque o governo não ajuda. Pô, esses dias a gente tava tem um grupo aí que tava, as pessoas estavam reclamando, poxa, mas a prefeitura não apoia a gente. Gente, desculpa. Eu nunca esperei o apoio da prefeitura. Eu acredito que aqui nessa mesa ninguém nunca ficou, mas a prefeitura não está apoiando a gente. E aí você vai olhar qual foi a transformação digital que você fez no seu negócio.
qual foi o último investimento que você fez? Não, vai raso aqui, ó. Quando foi a última vez que você sentou o rabo para estudar? Desculpa, o rabo não. Não pode, né? Pode? Pode. Tá. Quando foi a última vez que você sentou para estudar? Você tem noção de quantos produtos você vendeu no último mês? Ou de quanto você deveria ter vendido? Então, eu acho que é isso. Ninguém se mantém no mercado tanto tempo empurrando nas coxas, fazendo de qualquer jeito, ou, né? Até se mantém, mas aí é aquela coisa, né? Tem mercado para tudo. Mas eu acho que quando não dá certo, você não pode colocar a culpa no governo, no mercado, no cliente. Tem gente que põe a culpa no cliente, isso é louco, mas né? a gente nunca para. Você me fez uma pergunta, né, em relação às empresas, né? A gente não é um grupo com filiais. E aí eu continuo no simples, são sócios diferentes em cada uma. Você me perguntou, é o melhor? É o que a gente está estudando agora. Eu preciso entender se é o melhor, porque hoje, com a reforma fiscal, com tudo isso, né, a gente está sempre correndo atrás do rabo. A velocidade é muito maior da mudança, porque a partir do momento que a gente está dentro da nossa operação, a gente esquece do mundo lá fora e do que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa ir ouvir sobre inovação, sobre inteligência artificial, de como isso vai impactar, e isso é uma coisa que não tem como fugir. Então, por que eu tenho que trabalhar com uma experiência diferente nas casas que eu tenho, desde o armazém lá? Porque, na realidade, hoje, para o cara ir fazer uma compra que não seja online, que não seja um iFood, é porque ele tem que ter uma experiência diferente. Sim. É isso que vai fazer a diferença. Senão ele pede em casa. Eu não, né? De repente, se eu fosse um jovem, estivesse montando um negócio novo, pode ser que eu montasse um negócio já para delivery na qualidade, né? Com inteligência artificial, modelo de negócio, com outro modelo. Beleza. Beleza. Mas aí tem que ter planejamento e estudo para isso também. Para isso também. Eu não sei fazer isso. Por quê? Porque o meu faz parte da experiência. E é assim que eu aprendi e eu estou tentando cada vez melhorar isso e eu tenho que melhorar o meu treinamento, escolher meus colaboradores. Eles precisam entender qual é a filosofia da casa, qual é a missão, o DNA. Por quê? Porque eu não consigo estar em todos, né? Você falou, beleza, o Marcelo vem, senta. Eu brinco hoje que o cara fala assim, porra, eu fui ontem na pista, não te contei, eu tava no Zizi, né? Eu fui no Zizi, eu tava, né? Então, assim, não dá, né? Eu começo meu dia na pousada, eu moro dentro da pousada, então eu começo com uma pequena reunião, entender o que vai acontecer, ali a gente tem um escritório, daí eu vou pro armazém, dependendo do que acontece no armazém, eu vou antes pro Zizi. É trabalho, vida louca, mas eu escolhi isso. Minhas filhas, quando eram pequenas, falavam assim, a gente não podia ser uma família normal. O que eu investi nas minhas filhas foi que elas tivessem cultura e conhecimento. Então, assim, elas viajaram o mundo fazendo, não o mundo, mas elas fizeram intercâmbio para muitos lugares, moraram fora, estudaram, o que lhes trouxe uma bagagem muito grande. Então, a Bia, que está aqui agora, mas na verdade ela está em Portugal, a Luísa, que está em São Paulo, cara, elas são pelo menos 3 idiomas. Tem 3 passaportes, que elas têm passaporte chileno, brasileiro e italiano. Eu só tenho um, que é o chileno. E olha lá. Então, assim, tudo isso E a Bia, você conversa com a Bia, né? Ela fala de tudo. Fala de tudo. Ela entende de tudo. Ela entra numa conversa de uma forma fácil. Então, eu acho que isso faz uma diferença muito legal na vida delas, né? Eu falo assim, foi o que a gente investiu. E aí você fala, né, de tudo que eu faço, aí tem uma coisa que eu só faço há 20 anos, que é rally. Eu trabalho com o rally da Mitsubishi tem 20 anos. É mesmo? Semana retrasada, estava em Itaipava. Então, assim, isso eu conheci o Brasil. Eu não viajei para fora, mas eu conheci muita coisa. O Brasil conheci muito. Então, assim, acho que tudo isso. A gente brinca que a gente não tem tempo, mas quanto mais coisa a gente faz, mais tempo a gente arruma. Marcelo, e passa pelas experiências que a gente quer passar, né? Isso que você falou. A escolha é nossa, a gente escolheu de um rally, aí você viaja, você cara, tá fazendo o que você gosta. A vida é movimento, cara. A vida é movimento. Aí ele querendo puxar uma sardinha. Não, mas a vida é movimento. Se você pensa no tubarão. Se o tubarão para de se movimentar, ele se afoga, bicho. Olha que loucura. Ele morre. Ele vai embora. Então, se ele não se movimenta, se ele não tem ali, ele dorme, alguma coisa assim, afoga. Acabou.
A vida é movimento, você está se movimentando, colocando seus filhos para se movimentar, está se conectando, está conversando com quem está no mesma vibe, uma vibe acima, uma vibe abaixo, passando informação, conexões impulsionam. Gente, o Léo ele fez 5 merchandising numa frase que ele fez aqui. Faz parte, né? Movimento é tudo, conexões que impulsionam. Eu vou dizer assim, que eu acho que se tem um recado que, né, do tempo que eu tenho, do que a gente faz, faça de coração, né? Faça em algo que você acredite. Você tem que acreditar no que você faz. E você tem que gostar. Se você não gostar, a gente fala muito para colaborador, né? Às vezes o cara tem um problema, ele vem, cara, se você não se sente bem, você passa mais tempo no trabalho do que na sua vida. Então, sua vida particular. Em casa, né? Então, Então, se você não fizer o que gosta, se isso não te faz bem, sua vida vai ser horrível. Faz outra coisa. Não é dos outros, é a sua que vai ser horrível. A vida, né? Então, assim, eu gosto do que eu faço. Eu acho que se relacionar com pessoas é algo que eu sempre tive facilidade, né? A família brinca, né? Eu gosto, né? Então, quando você gosta é mais fácil. Sim. Mais tranquilo. E o resto, eu acho que assim, é uma série de coisas que geram. E a gente fala assim, o que é sucesso? Sucesso para mim, por exemplo, hoje eu estar no armazém e você sentar com o cliente fala assim, caramba, que casa, que lugar. Eram 2, né, meninas que trabalham em empresa, que estavam conhecendo a região, que jantaram no Zizi. Falei, que isso, eu podia levar isso para qualquer lugar. Essa satisfação do seu cliente, quando é algo natural, que a pessoa nem sabe que você é o dono, primeiro você começa a conversar e ela começa a te agradar, isso vai numa mesa, isso vai num cliente de pousada, né, em alguém que come um pão, que faz uma compra, um cliente recorrente. Né? É isso que você leva, é isso que te deixa, né, com o olho brilhando e ir para casa. O resto, o resultado é para... Marcelo, muito bom. Cara, obrigado por brilhar o nosso olho. Você que acompanhou esse podcast até agora, eu espero que você tenha ido direto na fonte aqui, que é o Marcelo, que quer empreender na área de alimentação. Viu? Muito legal. Muito legal. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês dois. Faço o convite a todos de visitar o Zizi, o Armazém da Vila do Trigo, tem que colar ali, a Pizza da Vila, a Pousada da Vila Luna. É muito CNPJ. E é muita experiência maneira. São experiências que você vai levar para a sua vida. Marcelo, obrigado. Você sabe o quanto eu sou sua fã dos negócios que você faz. E dessa pessoa de coração enorme que você falou, faz o que você gosta e a gente vê que você tá lá no seu negócio, seu olho brilha, você gosta e você trata todo mundo com carinho, com respeito, seu time, a gente acompanha. Maila também, pessoa maravilhosa. Bia, recado, você não vai voltar para Portugal. A gente tá fazendo uma abaixo-assinada aqui. Obrigada por agora estar com a gente, confiar no nosso trabalho. Tenho certeza que vai ser uma trajetória maravilhosa agora com esse grupo, trabalhar o grupo todo, né? São marcas fortes, são marcas que têm muita relevância. E se você, por acaso, ainda não conhece nenhum dos negócios, a gente vai deixar o @, aqui de todas as casas para você conhecer, a Pousada, seguir, acompanhar no Instagram e vai lá, passa por essa experiência. Troca uma ideia. Aproveita, né? Faz toma um vinho com o Marcelo. Fazendo um merchan. A Pousada Vila Luna, se você quiser ir no final de semana tomar um café da manhã, fique à vontade. A gente está aberto para um café da manhã. A gente não divulga, mas dia quiser ir tomar um café da manhã de Pousada em Penedo, café da manhã em Penedo de Pousada. Então, se você é da região aqui, você já tem essa oportunidade. Luma, depois já pode fazer um corte desse daqui e fazer um nugget pra gente fazer esse anúncio pras pessoas, tá? E o que o Léo falou, acompanha as redes sociais, compartilha esse vídeo. Se você é do ramo de gastronomia, aproveita. Agradecer ao Matheus. Muito obrigado. Agora aqui, ó, Matheus tá... cebola roxa. Gente, o Matheus até brincou da última vez. Ele levou esse aqui, eu quase detonei o potinho inteiro. Bom demais. Bom demais. O Matheus tem uma linha grande de geleias, ketchup de goiaba, com manga, cerveja, etc. Grande parceiro agora tá... Ele é um dos patrocinadores agora do Ready to Go. A gente vai aumentar a cota cada mês, então aproveita. Não, e obrigado a quem tá de trás das câmeras, né? Porque no final a gente atrapalha, corta frio. Obrigado a todos aí, tá? Galera... Não fale aqui, meu copo tá vazio. Obrigado. Marcelo, obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado. Abraço, galera.